Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, nós estamos no encerramento do nosso incrível workshop acerca do trabalho e da espiritualidade. Esta é a parte 6. Você que está aqui online, ao vivo comigo, você que está online participando da gravação, querendo rever as outras partes, existem 5 partes já gravadas. Lembrando que a primeira parte nós tivemos um probleminha técnico e você vai encontrar o áudio aqui no YouTube. Porém, as outras partes, não, você tem imagem e áudio, tá certo? Áudio e vídeo. E hoje, nesta última parte, nós vamos ver um tema fantástico acerca, o tema geral é trabalho e espiritualidade, e o tópico desta parte 6 é o trabalho em mim mesmo. O trabalho em mim mesmo. Quando se fala do trabalho em mim, o trabalho é preciso pensar essa temática a partir de um tópico que o autor sugere, que é a redescoberta da alma. A redescoberta da alma. Então, para se fazer um trabalho em si, é preciso redescobrir, fazer uma redescoberta da alma. E como é que se faz este exercício por redescobrir a alma? Segundo o autor, para uma vida feliz é necessário observar e aceitar a vida inteira. Gente, isso me chamou muito a atenção. Para fazer este caminho de redescoberta da alma e para que verdadeiramente esse trabalho em si mesmo, esse trabalho em mim mesmo aconteça, é muito importante a aceitação da vida como um todo, do ponto de vista das alegrias e dos sofrimentos. Eu achei interessante quando o autor destaca esse tópico, que ele chama a atenção de aceitar a vida como inteiro, porque às vezes corremos o risco de ficar com aquilo que nos parece mais confortável. Quando se fala da temática alegria e sofrimento, aí escolhe somente aquilo que, de certa forma, gera um certo, entre aspas, um bem-estar. E aí a gente corre um sério risco de ficar com uma parte da vida, de não olhar a vida como um todo. Nós sabemos de que quando se fala da vida como um todo, pressupõe a dimensão física, psíquica e espiritual. E quando se fala de alegrias e sofrimentos, isso implica também na categoria nascer e morrer. E para nós cristãos, é muito importante entender esta morte não como um fim, mas essa morte como uma Páscoa. A categoria original do hebraico é o Pessa, então passagem desta vida para a eternidade. Então é muito importante esta
redescoberta da alma com esse primeiro tópico. Uma outra questão que o autor trabalha e que me chama muito a atenção, que eu trago aqui para você, ele diz o seguinte: o trabalho em mim mesmo é o trabalho mais importante da nossa vida. É uma formação para a vida toda. Gente, eu gosto muito da categoria formação inicial e permanente. Escreva isso aí nas suas anotações. Formação inicial e permanente. Então, olha o caminho que nós estamos trilhando para que eu possa atingir com excelência a temática trabalho e espiritualidade. É importante um trabalho em mim mesmo. E para que haja um trabalho em mim mesmo, eu preciso fazer o exercício da redescoberta da alma. Presta atenção no verbo, é redescobrir. Veja esse movimento de redescobrir. Redescobrir significa voltar-se para dentro de si e mergulhar naquilo que é a sua própria essência. Ok? E, para isso, eu preciso acolher a vida como um todo. Alegria, tristeza, nascer, morrer. É a vida inteira, é a vida como um todo. E o autor chama a atenção dizendo que este movimento, ele acontece, ele deve ocorrer a vida toda. Então, dentro desse movimento de vida, né? Na parte 5, nós falávamos muito sobre qual é a geometria da vida. Se você quer saber qual é a geometria da vida, volta lá na parte 5, se você não teve a oportunidade de estudar. Está gravado aqui no YouTube para você saber qual é a geometria da vida. Então, e aí me fez lembrar de que essa expressão, formação para a vida toda, pressupõe uma formação inicial e permanente. Inicial e permanente. E o autor continua. Ele diz de que esta formação para a vida toda, em que se dissolve velhos modelos de comportamento, de pensamentos, de sentimentos, inclusive do ponto de vista de identificar as emoções e as motivações, faz com que o indivíduo a cada vez mais tome conhecimento dessa importância de observar a vida como um todo, para que ele possa, então, fazer esse exercício tão importante de redescoberta da alma. É interessante que em Marcos, no capítulo 8, versículo 36, e toda vez que a gente tem uma citação bíblica, eu escrevo aqui no chat para você, Marcos, capítulo 8, versículo 36. Em Marcos, capítulo 8, versículo 36, o próprio Jesus, ele atribui à alma um lugar central na vida. Para Jesus, a alma, ela tem um lugar central. Lógico que quando se fala de alma, não se pode separar. Corpo de um lado, a alma do outro, o espírito do outro. Né? Corpo, alma, espírito, ou se você preferir, físico, psíquico e essa dimensão espiritual, essa dimensão transcendente, né? Então, é uma coisa só. Mas, quando se fala dessa questão de redescoberta da alma, aqui em Marcos 8, 36, a palavra de Deus diz o seguinte, e aí é o próprio Jesus quem vai dizer: o que adianta alguém ganhar o mundo inteiro se vier a perder a própria vida? E aí esta alma, redescobrir a alma, é trazer para a consciência de que esta vida, minha gente, ela continua para a eternidade. Então, trabalho e espiritualidade vai muito além, não para aqui nesta vida e nem nesta terra. O trabalho em si mesmo, né, o trabalho em mim mesmo, como é a proposta desta parte 6, desse último capítulo, ele não para aqui. Não é algo que está cercado dentro de 4 paredes, vai além. E por isso a importância da redescoberta da alma. Se a minha linguagem, já nesta introdução, deste encerramento, está clara para você, vai escrevendo aqui, por favor, coloque aqui no chat se a mensagem está chegando, né? Quando
quando eu lhe trouxe essa redescoberta da alma, se já despertou em você algo novo, se já aguçou os seus sentidos, vai escrevendo aqui no chat para a gente poder manter uma sintonia aí, tá certo? O autor conclui este tópico da redescoberta da alma com os seguintes tópicos: o bem-estar libertou-nos da fome e da necessidade material, mas não do sofrimento. Então, redescobrir a alma, não se pode fazer este exercício com atenção somente nas questões materiais, somente nas questões visíveis e palpáveis, somente nas questões daquilo que eu identifico precisar momentaneamente, que eu identifico ser uma necessidade pontual, e aí, a partir daquela necessidade pontual, eu trabalho aquilo como resolvendo uma situação, e após resolver aquela questão, pronto, já dou como encerrado, né? Então, eu tenho que tomar muito cuidado que a redescoberta da alma, ela não pode ser confundida com bem-estar, porque nem sempre o bem-estar, ele vai nos deixar ausente de provações, sofrimentos, tá certo? Então, veja a colocação, veja a análise sintático-morfológica da frase, né? Alegria e tristeza, tá certo? Morte, vida e morte. Então, são temáticas que caminham lado a lado e que é preciso ter um olhar consciente da vida como um todo. É a partir desses cenários que nós vamos fazendo a experiência da redescoberta da alma, do trabalho em si mesmo, para que verdadeiramente tenhamos uma eficácia no trabalho e na espiritualidade. E veja a conclusão que o autor faz deste tópico. Ele diz o seguinte: ignoramos as afirmações centrais da palavra de Deus sobre a danosa busca pelas coisas deste mundo e negamos a mensagem central de Jesus, que repetidamente aponta para a alma que anseia o reino de Deus, da qual Jesus diz: porque o reino de Deus está no meio de vós. Então, o autor chama a atenção de que redescobrir a alma é fazê-la por causa do reino de Deus. E o reino de Deus que está no meio de nós é para ser vivido em todas as dimensões da vida. Eu não posso separar, vou viver uma coisa aqui na terra e depois, quando eu chegar lá no céu, eu vou viver outra coisa. Tá certo? Não, é uma coisa só. Por isso que Jesus, na palavra de Deus, nos ensina na oração do Pai Nosso: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Veja, é uma coisa só. Beleza? A Rosângela escreveu aqui no chat, o José de Souza também. O José de Souza: estou chegando agora, boa noite a todos. Seja bem-vindo, José, do nosso meio, viu? E a Rosângela disse assim: William, eu vejo esse tripé, espiritual, física e psique. Precisam estar em equilíbrio. Quando o físico não está bem, esse tripé não fica bem. Perfeito, Rosângela. Olha, muito bom a sua contribuição. Exatamente este equilíbrio para que a gente consiga fazer a redescoberta da alma. Muito bem. Já avançando aqui no nosso conteúdo, nós vamos para o tópico. Se já vimos alguns aspectos da redescoberta da alma, agora o autor propõe um tópico muito importante, que é entender o outro. Entender o outro. Gente, é muito bacana, porque só é possível tornar prático e vivencial, só é possível a experiência do entendimento ao outro acompanhado de um exercício. Então, já quero convidar você, pega os seus apontamentos aí, manuais ou eletrônico, porque você vai anotar um exercício. E ao mesmo tempo que você vai anotar um exercício, você vai tomar consciência, conhecimento de um exercício, e ao mesmo tempo já vai tentando, não é? Na nossa formação aqui, já vai procurando já
colocar em prática esse exercício acerca do que é entender o outro. Gente, eu chamo a atenção porque é um exercício fundamental para o nosso dia a dia, para que a temática central deste workshop aconteça na minha e na tua vida, acerca do trabalho e da espiritualidade. O autor diz o seguinte: para que se possa entender o outro, ele chama a atenção em um aspecto do cristianismo. No cristianismo, a oração é uma boa possibilidade de orar justamente pelas pessoas que dificultam a minha vida. Então, um primeiro exercício, um primeiro caminho, um caminho essencial para que eu possa entender o outro é a oração. E veja que o autor, ele traz algo mais específico. Ele diz, é a oração, ou seja, eu me torno um orante por aquelas pessoas que dificultam a minha vida. Então, ou seja, é uma dinâmica direta dentro do viés da oração. Ele diz que psiquicamente torna-se impossível desenvolver amor ao próximo quando não se trabalha emocionalmente a ofensa. E lá no Pai Nosso, perdoai, Jesus nos ensina, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendemos. Então, a quem nos ofendeu. Então, veja que é importante esta dinâmica do perdão, mas de maneira de que esta ofensa, minha gente, seja trabalhada. Um pouco mais à frente, nós vamos trazer um pouco mais explícito o que é trabalhar emocionalmente a ofensa. Mas já, de antemão, a gente já pode falar um pouco. Trabalhar emocionalmente a ofensa é você, de fato, tocar no assunto, é você evidenciar o assunto, é você tornar prático o assunto, é você visualizar o assunto, ou seja, não é fugir do assunto, não. No calor da energia, da mágoa, da raiva, da ira, de não querer saber mais. Então, este tipo de atitude, de já partir para uma atitude mais áspera, mais rude, de briga, de confusão, de agressão física, esse tipo de comportamento faz com que o indivíduo fuja da ofensa e faz com que não se trabalhe emocionalmente a ofensa. E o contrário, ainda mais pela via da oração, porque a oração, ela vai fazendo você ter conexão com Deus, vai fazendo você ter conexão com você mesmo, vai fazendo você ter conexão com o outro, e aí, como a Rosângela colocou aqui para a gente agora há pouco, isso vai nos levando ao equilíbrio. Trabalhar emocionalmente a ofensa é caminho para o equilíbrio. E quando se dá ênfase à oração, é uma conexão minha para com Deus e de mim para mim mesmo. Por isso que o tópico desta sexta parte é o trabalho em mim mesmo. Além da oração, as distintas formas de meditação é um caminho para que haja um processar das ofensas e o desenvolver amor. Então, a oração gera essa conexão e eu ainda preciso utilizar da ferramenta de meditação, e nós vamos falar daqui a pouquinho sobre a meditação, utilizar da meditação para que seja um caminho que vá afirmando esse desenvolvimento no sentido de processar essa ofensa. Gente, processar a ofensa é para poder tornar claro essa situação, para que haja crescimento a mim, para que haja crescimento para o outro, e para que haja uma espécie de extração de um aprendizado, e para que verdadeiramente você fique mais forte, o outro fique mais forte, e tudo isso vire cura, tá certo? Então, por isso que é importante. Agora, no ponto de vista prático, o autor sugere um exercício, para que seja feito um exercício para entender o outro. Anote aí, são 3 tópicos, 3 passos que o autor sugere de um exercício magnífico para poder entender o outro.
o primeiro passo para poder entender o outro. Primeiro passo. É você entrar na situação do outro. O autor diz o seguinte aqui, para o primeiro passo. Ele até traz esse exercício em forma de pergunta. Né? Na verdade, são 3 perguntas que eu devo fazer para poder entender o outro. Então, a primeira pergunta. Se eu me comportasse como essa pessoa, qual poderia ser o motivo disso? E aí ele afirma aqui. Tente encontrar várias respostas. Então, para que eu possa entender o outro, primeiro passo do exercício é tentar olhar o comportamento desta pessoa. E qual é o motivo pelo qual ela está se comportando daquela forma? Então, é entrar no lugar do outro, né? É se colocar no lugar do outro, é a primeira parte do exercício. A segunda parte, como contribuir para que essa... Na verdade, ele diz assim, como contribui para que essa situação surgisse? Então, de que maneira que houve uma contribuição para que aquela situação chegasse onde chegou. Então, no primeiro momento, eu vou me colocar no lugar do outro, e num segundo momento, a minha participação dentro dessa situação, como é que eu cheguei nessa situação? E nesses 2 pontos, entre se colocar na situação do outro e também como é que eu entrei nessa situação, o autor sugere para que várias respostas sejam analisadas e todas elas devem ser anotadas. O autor, ele reforça a importância de você escrever. Porque quando você escreve, há um poder imenso na escrita. Você tira para fora, e quando você tira para fora, você tem uma capacidade de elencar. Você tem capacidade de uma condição melhor, até psiquicamente, de ordenar, né? Colocar em ordem de prioridade para que você possa analisar melhor a situação. E o terceiro tópico deste exercício último é uma outra pergunta. Quais poderiam ser as preocupações ou expectativas justificáveis dos outros? Né? Então, ou seja, de que maneira você pode já ir encontrando uma certa solução para poder justificar e encaminhar aquela situação no ponto de vista de entender o outro para o equilíbrio e para a solução, ou pelo menos um caminho mais adequado, tá certo? Escrevam no chat, por favor, esse exercício, se ficou clara a explicação, se ele faz sentido, se ele ajuda, tá certo? Concluindo este tópico de entender o outro, que é uma tarefa de bastante desafio, mas uma tarefa muito importante para todos nós, vale lembrar de que, ao apontar os limites a alguém, porque quando você vai fazendo o exercício, você vai entrar em conexão com alguém, com outro. Então, ao apontar os limites a alguém, e nesse gesto de entender o outro a fundo, é muito importante de que a sua mensagem deve ser acompanhada de compaixão e de uma maneira leve, de maneira que possa ser acolhida pelo outro facilmente. Eu achei isso muito importante, porque a compaixão, quando você está num processo de entender o outro, lidar com compaixão, lidar com leveza, gente, o saber falar, o saber se colocar, fazer esse exercício em forma de 3 perguntas, e quando se dirigir ao outro, se dirigir no amor, de forma compreensiva, aonde for importante a fala, falar, onde for importante usar o silêncio, onde for importante usar a expressão, a importância
também de perceber se é o momento para fazer o exercício, enfim. Tudo isso é muito importante dentro de um ambiente de espiritualidade, por isso o nosso workshop de trabalho de espiritualidade, para que você possa ter essa conexão profunda com Deus e sentir qual é o momento de aplicar o exercício. Tem um último tópico aqui, que o Tish Inyati Han, que é um pensador, um estudioso deste assunto, no ponto de vista de entender o outro, traz. Antes de eu ler o pensamento do Tish, alguém escreveu aqui no chat. A Rosângela... a Rosângela, na verdade, transcreveu aqui para nós, né? Ela colocou aqui, olha, primeiro, se colocar no lugar do outro. Segundo, como essa situação começou, como entrei nessa situação. E terceiro, quais poderiam ser as expectativas encaminhando para a solução desse desafio. Perfeito, isso, Rosângela, parabéns, bela iniciativa. Vamos fazendo isso mesmo, gente, utilizando o chat, a gente vai transcrevendo, a gente vai contribuindo para que as pessoas possam também participar. Há um poder incrível na escrita, né? A gente mantém aqui uma sintonia na comunicação, e é muito importante. A Tami Carvalho está escrevendo aqui, olá, boa noite, esses exercícios ajudam muito. Os exercícios, ainda diz a Tami, ajudam como colocar em prática a empatia. Verdade, Tami, ó, empatia total. Então, o pensador Thich Nhat Hanh, ele diz o seguinte, ele afirma, não são situações tão fáceis, são situações difíceis, é um processo que exige entender o outro. Porém, tentar entender o outro por primeiro, a maneira como ele age, quais são as suas preocupações, quais as experiências que marcaram aquela relação. Ele diz que quando eu faço esse exercício, de alguma forma, fica claro o meu posicionamento e o meu interesse por aquela pessoa e também por aquela situação. Então, a compaixão é demonstrar interesse, é demonstrar querer trazer clareza, é demonstrar querer desenvolver-se, conduzir a situação para o amor. Gente, eu aprendi uma frase ao longo da minha vida, e todas as vezes que eu toco nessa temática, eu gosto de trazer esta frase à tona. De que adianta ganhar o assunto, ou ganhar a mensagem, ou ganhar a situação e perder o amigo? Não adianta você se dar bem diante do tema, ganhar o tema, dominar o tema, levar vantagem no tema ou na situação e perder o amigo. Eu preciso ter a capacidade, do ponto de vista de entender o outro, aprender a dominar com equilíbrio a situação, de maneira que favoreça a mim e o outro, e de maneira que esta amizade, ela cresça. Lembrando que o amor ao próximo, a categoria próximo, segundo informação de um dos maiores teólogos do mundo. Um dos maiores teólogos do mundo, gente. Sabe quem é? O Papa Emérito Bento XVI. Ele, em uma das encíclicas belíssimas da Igreja, quando ele escreve Deus Caritas Est, Deus é amor, ele explica de que o amor ao próximo, a categoria próximo, pode ser entendido como vizinho ou pode ser entendido como irmão. Ele diz que a palavra próximo tem 3 raízes etimológicas: próximo, vizinho e amigo. Então, entender o outro é entender o meu amigo. Então, guarda isso, porque isso é muito, muito, muito importante. A Viviane nos lembra que a palavra de Deus que indica rezar pelos inimigos, exatamente, é uma das bem-aventuranças de Jesus.
Amar os vossos inimigos e orai pelos vossos inimigos. É isso mesmo, Viviane, obrigado por compartilhar. Então, olha que bacana, a Rosângela está escrevendo aqui, perfeito, William, de que adianta eu ganhar a situação e perder o meu amigo? Essa máxima, nossa, eu sempre me lembro, é uma riqueza na minha vida, eu guardo sempre isso, né? E procuro colocar em prática, né, gente? É muito importante. Então, a atitude básica de entender o outro é uma habilidade chave para uma convivência pacífica neste mundo. Gente, eu achei tão lindo isso que eu vou repetir. A atitude básica de entender o outro é uma habilidade chave para uma convivência pacífica neste mundo. Tanto é que uma das bem-aventuranças em Jesus, lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, é: bem-aventurados os pacíficos, né? Aqueles que produzem a paz. Estes herdam o reino dos céus, tá certo? São os puros de coração, os pacíficos são os puros de coração. Por isso que é muito importante o estudo acerca da pureza, né? E a pureza espiritual, gente, ela é uma virtude. E se a palavra de Deus está dizendo bem-aventurados os puros, é porque esta pureza já está dentro de nós, não é? De repente você poderia pensar assim: nossa, como eu gostaria de ser assim, eu gostaria de ser uma pessoa pura. Não, a pureza já está aí. É uma bem-aventurança, é uma graça. Então, o trabalho em si mesmo, o trabalho em mim mesmo, é um trabalho de entrar dentro de si e mergulhar nessa pureza e trazê-la para fora, né? Então, é um recurso que já existe em nós. E o autor conclui dizendo o seguinte, que muitas coisas melhorariam se praticássemos a compreensão mútua na escola e nas reuniões de equipe. Então, imagine você compartilhando esse exercício de entender o outro no colégio, no trabalho, nos relacionamentos de família, nas redes sociais, enfim. E como é importante fazer esse exercício, né, gente? De não deixar para depois. Aquilo que precisa ser resolvido, resolver, né, com harmonia, com compaixão no 1, 2, 3 e já. Né? Quem participou do impacto já sabe do exercício. Muito bem. Já passamos, então, para o tópico da redescoberta da alma. Já vimos o tópico entender o outro. Vamos ver agora sentimentos negativos. Sentimentos negativos. Quando se fala de sentimentos negativos, dentro dessa temática geral, trabalho e espiritualidade, estamos na 6ª parte trabalhando o tema trabalho em mim mesmo. E como um subtópico, sentimentos negativos. O autor diz o seguinte: um dos principais trabalhos em mim mesmo é o aprendizado da capacidade de lidar adequadamente com os sentimentos. O problema nesse caso é que os sentimentos pertencem aos padrões de hábito que só podem ser mudados com muita paciência e persistência. Gente, todo mundo sabe do que se trata os sentimentos negativos. A gente sabe que é aquela coisinha que fica dentro da gente remoendo, isso vai virando vingança, isso vai fomentando raiva, isso vai fomentando ira, isso vai fomentando mal-estar, isso vai fomentando problema físico, e aí a gente sabe que aquela coisa vai dando revolta, tá certo? E o autor diz que uma das formas de você poder vencer isso é paciência e persistência. A gente sabe que a paciência, gente, eu não sei se todos sabem, mas a paciência ela tem um significado etimológico que chega também a significar um exercício de pausa, um olhar com muito cuidado, um olhar muito criterioso, um olhar muito com bastante detalhe à situação em si. Então,
o pensamento negativo, ele gera de uma maneira muito rápida, de uma maneira muito sem critério. Então é uma coisa assim, um impulso, pá, quando vê já foi. E a paciência, ela faz o caminho o contrário. Ela pega o pensamento negativo e detalhadamente ela vai entrando ponto por ponto. E por que o autor sugere essas duas categorias, da paciência e da persistência? Porque há pensamentos negativos que não é num primeiro olhar que você vai descobrir a profundidade. Só se vence um pensamento negativo enfrentando-o, e enfrentando com detalhes, olhando ponto a ponto para poder ir extraindo tudo aquilo que é elemento importante para se tirar um bom proveito. Toda situação de dor, o recurso é remédio. Para toda dor tem um remédio. Para toda dor tem um remédio. E todo bom remédio, ele é muito minucioso quando se trata de a procura, a busca da cura. A Bianca escreve aqui para nós, no chat, ela diz exatamente, William, muitas vezes nós julgamos as pessoas sem conhecer a pessoa realmente. Então, uma conversa, um olhar, cai por terra o que achávamos daquela pessoa. É isso mesmo, Bianca. À medida que você vai se aproximando, à medida que você vai ganhando o amigo, vai ganhando a conversa, mas vai ganhando o amigo. Né? A gente vai se aproximando, né? Vai ganhando empatia, como a Tami disse, e aí vai caindo por terra. E eu gosto dessa expressão também, Bianca. Cair por terra tudo aquilo que é opressão, né? E a Bianca continua, saber silenciar na hora certa, respirar fundo e entender o outro. Gente, como o exercício da respiração é importante, né? Essa questão da hora certa. Ó, Bianca, boa contribuição. O autor traz um exemplo de como lidar com sentimentos negativos. Ele faz até uma analogia. Ele diz o seguinte: como um bom jardineiro, podemos cultivar as plantas proveitosas e fazê-las prosperar. Quanto às ervas daninhas, nem sequer semeá-las, ou arrancá-las, ou ainda capiná-las a tempo. Então, o interessante, o ideal seria que, se tem uma erva daninha, se tem um joio, o ideal é que elas nem surgissem. Mas, se elas surgiram, é importante arrancar, e aí para isso tem que ter todo um processo de compaixão, de entender o outro, de cuidado, de paciência e persistência, né? Ou ainda, à medida que você vai persistindo naquela situação, porque existem situações, gente, que às vezes tem um time mais longo, né? Tem situações que dá para resolver mais rápido, tem outras situações que é necessário um processo. Para essas situações que é necessário um processo, o autor sugere aqui capinar ao seu tempo, né? E pouco a pouco, passo a passo, para poder vencer esta situação. Tá certo? Ainda há duas dicas aqui que o autor trabalha dentro desse tema e que eu achei fantástico compartilhar aqui com você. A primeira dica, ele diz o seguinte: no caso do trabalho em mim mesmo, então, lidar com pensamento negativo nessa perspectiva de, antes de olhar para o outro pensamento negativo do outro, o pensamento negativo em si. Ele diz que, muitas vezes, há um problema que afeta todas as pessoas, que é a falta de autoestima, ou seja, a baixa autoestima e a falta de amor próprio. Ele diz que são duas raízes que é preciso ter uma observação, é preciso ter uma atenção, porque estas podem fazer com que o indivíduo ele gere pensamento negativo. Então, a baixa autoestima e a falta de amor próprio. E aí, gente, para quem gosta de espiritualidade, para quem busca a espiritualidade, sabe a importância da cura interior.
né? Depois, no segundo ponto, ele encerra este tópico de pensamentos negativos dizendo o seguinte: por meio da autoobservação, acho muito bacana quando ele traz essa categoria da autoobservação, podemos identificá-las e começar a substituí-las pelo amor próprio. Então, onde há baixa autoestima, substituir pela autoestima. E onde há a falta de amor próprio, começar um caminho de amor próprio, né? E aí ele chama atenção no ponto de vista do perdão. Então, aprender a perdoar a nós mesmos, porque pensamento negativo nasce primeiro em si, e depois essa questão de observar o outro, né? Então, aprender um perdão de si e também a aceitação de nós mesmos, ainda que hajam fraquezas e falhas. Então, é muito importante esse recurso, esse remédio que nos faz vencer os pensamentos negativos a partir da autoestima e do amor próprio, tá certo? Vamos passando por um outro tópico que é importante também para nós trabalharmos, que é a responsabilidade e a medida certa. Bom, nós já falamos sobre a redescoberta da alma, já falamos sobre a questão de entender o outro, já falamos sobre sentimentos negativos e agora a responsabilidade e a medida certa. Qual é a nossa responsabilidade? Qual é a medida certa? Todas as pesquisas sobre felicidade, porque quando se fala de medida certa e quando se fala de responsabilidade, passa pelo viés da felicidade. Todas as pesquisas sobre a felicidade comprovam que a alegria se encontra em relação direta com o esforço. Então, quando se fala de trabalho e de espiritualidade, do ponto de vista da responsabilidade e da medida certa em si mesmo, em mim mesmo, é muito importante que se faça um esforço. E aí, dentro desses esforços, eles haverão de exigir algumas privações. E estas privações, elas são exercícios fundamentais para que a gente tenha como destaque o valor das coisas. Então, quando se fala de responsabilidade e qual é a medida certa, a gente tem que tomar cuidado para os impulsos, né? Então, existe uma coisa é você agir na vida com velocidade, outra coisa é você agir com pressa. Há uma diferença entre velocidade e pressa. Se não me falha a memória, nas nossas formações anteriores, dentro desse mesmo tema, nós falamos sobre isso, o autor destacou. Olha que importante. Nesse caso, não precisamos passar exteriormente pela necessidade, como uma experiência realmente dolorosa. Podemos obter um ganho de prazer comparável quando damos conta da grande quantidade de coisas belas e valiosas que recebemos sem interrupção, e a maioria delas impagável. Ou seja, agir com responsabilidade e na medida certa é quando você trabalha a autoobservação para poder observar. A autoobservação é quando eu me observo, não é? É poder ter clareza que eu tenho uma responsabilidade na vida que me foi concedida. E esta vida que me foi concedida, que me faz ter responsabilidade, ela também tem uma medida certa, que é a medida do equilíbrio, que é a medida adequada para que eu possa conduzir a situação da maneira como deve ser conduzida. E para que esse movimento aconteça, para que eu tenha ganhos, eu preciso entender, e aí o autor ele dá uma grande dica, de que eu não posso contemplar as coisas de uma maneira qualquer.
pensar em responsabilidade não é um peso, pensar em medida certa não é um peso. Pelo contrário, eu tenho que aprender a olhar a responsabilidade como uma coisa, um exercício valioso e um exercício de coisas belas. É muito legal, gente, esta experiência. Então ele diz assim, olha, podemos simplesmente nos dar conta de quão maravilhoso é o bom ar que respiramos. Podemos, por exemplo, agradecer, fazer uso da gratidão e tornar a gratidão como um bem. Então, ele chama a atenção para as pequenas coisas. Você respirar, prestar atenção no ar que você respira, isso, de certa forma, é fazer um exercício de responsabilidade e é, de certa forma, o exercício para se agir na medida certa. Por isso que eu gosto de várias palavras que trazem, dentro da sua construção, a categoria do ar. Amar, perdoar, respirar, contagiar, felicitar, abraçar. Então, para você pronunciar essas palavras, esses verbos, na maioria deles, né, para que essas ações benéficas, como responsabilidade da vida e como medida certa, para que elas aconteçam, é preciso fazê-la com muito cuidado e buscá-la de maneira que os seus valores, a sua essência, eles estejam em evidência. É muito bacana, gente, é muito bacana. Eu gostei demais desse tópico, porque traz, assim, leva a gente a perceber o novo e nos fazem também lembrar de que exercícios tão simples, eles são tão valorosos e importantes, né? Então, tudo isso para a gente poder chegar a uma atitude de ser consciente, como eu gosto desta categoria. Uma atitude de ser consciente nos torna um ser mais consciente, nos leva a ativar a nossa capacidade cognitiva, ou seja, de conhecimento, nos leva a experimentarmos o valor de todas as coisas, de uma maneira especial aquelas que estão ao nosso redor, e gera para nós uma alegria imensa, uma alegria para um bom viver, né, um bem viver, e também de maneira que haja um desfrute de tudo aquilo que a graça que Deus nos concedeu diante desta vida. Gente, é um exercício muito bacana que o autor sugere, e eu gostaria de trazer aqui para você apenas uma pergunta. É um exercício de uma pergunta. O tema do exercício é as alegrias cotidianas, né? Então, quais são as alegrias cotidianas na vida? E ele sugere para que a gente faça uma lista de todas essas alegrias do nosso cotidiano e, diante de uma pergunta, o que a vida me oferece? Olha que exercício bacana para a gente identificar as nossas alegrias cotidianas a partir de uma pergunta: o que a vida me oferece? Não é? Vamos praticar esse exercício, minha gente. Tá certo? A Elizabeth Vaz escreveu aqui: julgar o livro pela capa sem o ler. É isso que fazemos antes de conhecer a pessoa. Muito profundo, Elizabeth, muito profundo. Não podemos julgar o livro pela capa. Eu não sei, de repente, você já pensou você olhar para essa capa aqui, de repente, gente, eu não sei se está dando para ver, é uma capa assim meia, é um verde mais voltado assim pelo azul, né? De repente você bate o olho nessa capa e você não gosta dessa capa. E aí você fala, eu vou ficar vendo esse tema, nada. Exatamente. Olha quanta riqueza nós estamos extraindo deste conteúdo fantástico. Vamos passar para um outro tópico chamado a autoconsciência e arrogância. Bom, talvez de autoconsciência, não sei se todos já estudaram sobre isso, mas de arrogância a gente entende bem na pele, né, minha gente? Bom, nós já estamos aí
já chegando, já caminhando para o final da nossa temática, nós já vimos acerca da redescoberta da alma, entender o outro foi um tópico importante, sentimentos negativos, a responsabilidade e a medida certa, e agora autoconsciência e arrogância. Quando se fala de autoconsciência, tem a ver com a nossa imagem própria, tem a ver com a nossa identidade, ou seja, quem nós somos, quem sou eu, quem é você. Tem a ver, autoconsciência tem a ver com a questão existencial, e ela está dentro de uma pergunta: quem sou eu? Quem é você? Então, meditar esta pergunta, quem sou eu, é fazer, então, uma análise de autoconsciência. Os adversários da autoconsciência são aqueles que trazem autoinsegurança, autorrejeição, sentimentos de inferioridade e muitos outros. Há programas psíquicos que podem impedir o nosso sucesso e, sobretudo, prejudicar maciçamente a nossa felicidade existencial. Quando se fala de autoconsciência, é muito importante trabalhar essa pergunta dentro do universo do autoconhecimento. Se você preferir pensar na autoconsciência como autoconhecimento, também fica ok. Então, trabalhar essa temática, quem sou eu? E há caminhos, há estudos, há programas psíquicos que muitas vezes, ao invés de ajudar o indivíduo, ele traz prejuízos imensos. Por isso que nós precisamos ficar muito atentos quando se procura um trabalho, não é, aí de autoconhecimento, então terapias, né? Então, com quem nós vamos tratar, né? O que a linha daquele tratamento sugere, né? Quem é o profissional, qual a experiência que tem, qual a vivência, isso é muito importante, porque da mesma forma que é fundamental um tratamento psicológico, um tratamento de desenvolvimento humano, né? Para que haja um crescimento, para que o indivíduo possa fazer esse exercício de autoconhecimento, de autoconsciência, para poder crescer e desenvolver. E, ao mesmo tempo, é muito importante ficar atento a um bom trabalho a ser feito. Gente, eu já vi, é tão sério essa questão de você procurar um programa psíquico que, ao mesmo tempo que ele pode gerar um crescimento, ele pode deixar também, sendo um trabalho mal feito, ele pode deixar marcas profundas e prejudicar essa temática da autoconsciência, né? O autor nos chama a atenção afirmando de que a falta de autoconsciência, a falta de autoconhecimento, a falta de você deixar de buscar um trabalho profundo que favoreça a sua autoimagem, que favoreça a sua identidade, que favoreça a sua questão existencial, ele diz que ela é substituída, a ausência desse exercício é substituída muitas vezes pela arrogância ou a presunção. Por isso que este tópico ele chama de autoconsciência e arrogância. Então, elas não se coadunam, elas são opostos, né? Então, é muito importante de que a autoconsciência dependa essencialmente das experiências vividas na área intrauterina, infância, adolescência, juventude, você que é adulto. Então, é muito importante que se faça se possa olhar um pouquinho a história, né? Se faça uma autoavaliação, uma investigação de como estão os teus registros, né? Então, como é que estão os seus registros na área intrauterina, infância, adolescência, juventude? O que você vivenciou lá atrás? Por quê? Estas experiências que passam pela proteção, que passam pela característica do amor,
da relação afetiva. Efetiva, ela é muito importante, principalmente no que diz respeito a crianças, marcas de registros para aquela criança, para que se possa, então, aí perceber como está a autoconsciência, né? Ou, à medida em que eu olho a minha história, se eu estou atendendo alguém, eu vou fazer uma leitura desses estados, né, de vida dessa criança, para a gente poder entender o adulto, entendendo a criança deste adulto, entendendo o adolescente, o jovem, a gente vai entender o adulto. E quando você faz um trabalho de autoconsciência, que você olha para a sua história, olhando para a sua criança, olhando para o seu adolescente, para o seu jovem, você certamente vai entender como lidar com a sua autoconsciência atualmente. O essencial desse exercício é a capacidade do amor que se experimentou e qual a capacidade do amor que se experimenta. E um dado importante, o autor chama a atenção e que ajuda muito no processo da autoconsciência para evitar a arrogância, para evitar a presunção, é um enraizamento profundo na religião. O autor afirma que o enraizamento na religião, ele fortalece ainda mais essa questão da confiança e faz com que a gente tenha um bom caminho, né, de exercício do ponto de vista dessa autoconfiança, consciência, para evitar todo e qualquer tipo de arrogância ou presunção. O Patrick Santana chegou aqui, está dizendo boa noite para nós. Seja bem-vindo, viu, Patrick? Seja bem-vindo. Estamos encerrando a 6ª parte desse workshop maravilhoso. Que bom que você chegou, viu? Hoje, Patrick, nós estamos trabalhando o tópico, o trabalho em mim mesmo, o trabalho em si, dentro dessa temática geral, trabalho e espiritualidade. Então, o autor, quando sugere este caminho de autoconsciência para evitar a arrogância, evitar a presunção e, de certa forma, ser como um caminho de cura para todos nós, ele diz que este caminho ou esta compreensão dessa temática deveria ser positiva e nos prover dignidade. Em termos cristãos, ele diz: o caminho da autoconsciência deriva do fato de sermos filhos de Deus. Olha que bonito isso, pensar a autoconsciência enquanto filhos de Deus, enquanto dignidade. Gente, e olha, e no cotidiano, porque às vezes a gente fala, às vezes a gente traz aqui as palavras do autor, né? Ele diz assim: seria interessante como cristãos pensássemos assim. Mas e se de repente eu estou falando de autoconsciência, da importância dessa temática, e para alguém que não é cristão ou que optou por não ser cristão? Quando se fala dessa categoria da dignidade, até a lei suprema do país, a Constituição, no primeiro capítulo da Constituição, ela diz respeito à dignidade da pessoa. Então, a pessoa, ela não... se ela faz a escolha de não ser um cristão, ela não pode esquecer que a sua essência, no mais profundo do teu ser, traz sim a categoria de espiritualidade. Porque o ser humano como um todo, e essa categoria Deus não abriu mão. Então, a pessoa como um todo, ela traz a dimensão física, psíquica e espiritual. Então, isso é muito bacana. E aí o autor lembra o seguinte: nós somos, e nós, gente, são todos, nós somos, assim como somos, amados por Deus. E, com efeito, apesar das nossas falhas e fraquezas, nós somos amados por Deus. Os indícios exteriores de uma força interior desse tipo, no que diz respeito à moderação e à humildade, faz parte de
de pessoas que desenvolvem ou que estão no caminho da autoconsciência. Então, pessoas que, na dimensão exterior, ela está profundamente conectada com uma força interior, de humildade, de pessoa moderada, né, que observa, que olha com cautela a vida, e ela vai fazendo esse exercício, né? Uma pessoa moderada, uma pessoa humilde, está fazendo o exercício de autoconsciência. A humildade e a moderação faz parte do exercício de autoconsciência. Ao contrário de pessoas arrogantes, que agem de modo ruidoso, diz o autor, incontido, com impulsos negativos, e aí deixam de se beneficiar desse exercício importantíssimo para o indivíduo, que é o exercício de autoconsciência. O autor diz que pessoas conscientes são serenas e contidas. Quem faz o exercício da autoconsciência ganha serenidade. Agora, para que nós possamos desenvolver a autoconsciência, tem um exercício de 6 partes. Leia aí, gente. Leia aí. Anote aí, por favor, 6 partes para a gente desenvolver a autoconsciência. A Liliane Ramos, boa noite, a paz atrasada. Não, querida, você chegou na hora da graça. Esse conteúdo ficará gravado, não se preocupe, vamos acompanhando daqui para frente, e depois é só você retomar na gravação, que ó, vai dar tudo certo. Seja bem-vinda, viu, Liliane? Mari Bressan, boa noite, William, boa noite, Mari, seja bem-vinda. Estamos aqui no workshop tratando acerca do trabalho e da espiritualidade. Estamos hoje, Mari, encerrando esta temática, mas se você não participou dos outros temas, dos outros assuntos, dos outros encontros, está tudo gravado pelo YouTube, é só você ir clicando nos links e ó, mandar conhecimento, experiência para a tua vida e compartilhar. Vamos sempre compartilhar para que as pessoas fiquem sabendo da boa nova. Gente, não esqueçam de compartilhar o link, tá bom? Ainda dá tempo. Vamos aproveitar para a gente compartilhar o link. Eu estou colocando aí ó, no chat. Vamos compartilhar o link para que mais pessoas se acheguem aqui com a gente. Olha, não esqueça de deixar o teu like, tá? Dá um clique aí no joia, porque tudo isso... Eu não sei se você sabia, mas quanto mais você dá like, quanto mais você escreve no chat, isso também ajuda o canal, porque o YouTube, ele vai ver, ele vai começar a entender de que o chat que você escreve, os likes que você deixa, ajuda, ele entende como um conteúdo de grande relevância, e aí ele vai chamando a atenção de pessoas para participarem deste conteúdo. Silvio chegou por aqui. Boa noite, William. Cheguei agora em casa. Deus abençoe, estamos juntos. Isso, Silvio. Seja bem-vindo, viu, querido? Que bom que você chegou por aqui. Então, vamos anotar os 6 passos para que a gente possa desenvolver a autoconsciência. Primeiro passo é à medida em que você observa outras pessoas e dizendo para elas o que você acha bom nelas, é um primeiro caminho para você desenvolver a autoconsciência, tá certo? Porque isso vai causar alegria nas pessoas, e quando você percebe esse exercício que você gera bem, você gera benefício no outro, isso é benefício também para você, tá certo? O segundo ponto é você ter consciência dos seus pontos fortes, ter consciência dos seus sucessos e da sua capacidade. Então, ter consciência que você é uma pessoa de sucesso, que você tem capacidade, né, que você tem pontos fortes. Então, isso faz com que você reivindique, de certa forma, naquela relação, isso faz com que você enriqueça o seu relacionamento com o outro e desenvolva a autoconsciência. O terceiro ponto é observar os monólogos. Como
como ficam os meus monólogos? Então, eu fico me diminuindo, eu fico me inferiorizando. Então, para que eu desenvolva a minha autoconsciência nesse terceiro tópico, é muito importante que eu busque conscientemente os exemplos contrários, não é? Ao invés de ficar se diminuindo, se inferiorizando, eu começo a buscar situações aonde eu me saí muito bem. E aí eu vou dizendo desse terceiro tópico, eu vou trabalhando uma autoafirmação de que realmente eu tenho capacidade de conduzir a situação muito bem e que eu faço as coisas de forma bem, tá certo? O quarto passo é buscar, apesar de buscar em poucas pessoas, mas buscar em pessoas amigas, que me deem retorno, e fazendo a seguinte pergunta: como é que vocês me veem? Então esse é o quarto passo de buscar a autoconsciência. O quinto passo é definir objetivos e doses de disciplinas, né? Todo sucesso tem a ver com disciplina. Quem tem disciplina é uma pessoa de sucesso. Então, estabelecer disciplina. E o sexto e último passo é ler livros que enriqueçam. Veja que nós estamos aqui fazendo um trabalho minucioso, né, nesta obra magnífica de trabalho e espiritualidade, e nós já estamos vivendo aqui o sexto passo do qual indica o autor para que possamos desenvolver autoconsciência. Então, o fato de você já estar aqui neste workshop, você já está desenvolvendo a sua autoconsciência. Muito bem, isso aqui nós já falamos. Olha que interessante isso aqui, olha. Nossa consciência de nós mesmos, ou seja, quando você faz um trabalho de autoconsciência, quando você olha para você mesmo a partir de uma reflexão mais profunda, sem presunção, sem arrogância, ele cresce quando nos damos conta dos sentimentos que se originam da crítica. É a chamada crítica construtiva. Quando para mim e para você a crítica ela é bem-vinda. Quanto mais você aceitar e admitir conscientemente a crítica construtiva, tanto mais você descobrirá que a dor e a ofensa ligada a ela diminuem cada vez mais. Ou seja, a crítica construtiva, gente, ela é bem-vinda e é um ótimo exercício para que a gente desenvolva uma autoconsciência. Estamos chegando ao final, já estamos indo aqui para o tópico acerca da autoestima e religião. Autoestima e religião. Autoestima e religião, gente, tem a ver com experimentar o amor incondicional que vem de Deus. Autoestima e religião é aquele tema fantástico acerca do amor de Deus. A experiência espiritual nos transmite uma nova autoestima. O autor garante de que quanto mais se faz a experiência do amor de Deus, mais a autoestima se eleva. Ele diz o seguinte, que o caminho espiritual, contudo, também nos conduz, além desse caminho benéfico para a nossa espiritualidade, e além dele gerar um caminho de uma boa autoestima, vai fazendo com que os outros identifiquem em nós os outros haverão de perceber em nós um caminho de autoconhecimento. É como se as pessoas, à medida em que eu busco a minha espiritualidade, é como se as pessoas começassem a conviver com o mais profundo de mim, com uma pessoa... Eu tenho certeza que você já passou por essa experiência. Como é bom ficar ao lado de algumas pessoas. Como é bom se conectar com algumas pessoas. Nossa, tem pessoas que trazem algo tão bom, uma energia boa. É nesse sentido que o autor está dizendo, né? Por quê? Porque à medida que a gente faz esse exercício, esse caminho espiritual, né? O tópico aqui, veja, vamos lembrar aqui o tópico, que é a autoestima e a religião. À medida em que a gente vai fazendo esse caminho espiritual,
nós vamos ativando dentro de nós um núcleo interior. Todos nós temos, todo ser humano tem um núcleo interior, e esse núcleo interior diz respeito ao si mesmo espiritual. Então, à medida em que eu busco esta autoestima a partir da religiosidade, eu vou ativando um núcleo que há dentro de mim chamado o si mesmo espiritual. E aí eu não preciso, gente, eu não preciso ficar provando o meu valor no primeiro momento. Num segundo momento, as minhas imagens negativas, elas desaparecem. Num terceiro momento, toda aquela questão de ego dilatado, às vezes algumas pressões que a gente sofre, tudo isso vai para o equilíbrio. Num quarto momento, o reino de Deus que está em mim, ele torna mais evidente no ponto de vista da pureza e da clareza. E num quinto momento, né, quando eu faço esta busca da autoestima e da religião, eu tenho a oportunidade de fazer um encontro tão bonito comigo mesmo, que é como se eu fizesse uma experiência de repouso. Olha que bonito. De paz, de tranquilidade. Fulano, como você está? Eu estou bem comigo mesmo. E quem está bem consigo, certamente porque está bem com Deus. Estando bem consigo, bem com Deus, obviamente que haverá de exalar na vida do outro esta temática tão importante. Bom, estamos no penúltimo tópico. No penúltimo, gente. É só este tópico e mais o tópico seguinte, e a gente encerra com chave de ouro. Estamos falando da sociedade traumatizada. E olha que às vezes me dá uma vontade de nem aprofundar esse tema, porque de sociedade traumatizada nós entendemos bem, né, minha gente? De sociedade traumatizada. O autor, ele traz aqui, ao longo de muitos anos, a psicoterapia sabe de quantas situações que violaram e traumatizaram o indivíduo. E aí ele chama a atenção para aquela sociedade traumatizada a partir de um efeito que vem de pai para filho, uma sociedade traumatizada por causa de traumas gerados em gerações antigas. Então, dos avós que passam para os pais, dos pais que passam para os filhos, dos filhos que passam para os netos, e assim sucessivamente, né? Então, é muito importante de que haja esse trabalho em si mesmo no ponto de vista de um caminho de cura, pela espiritualidade, por um caminho de desenvolvimento humano, não é? Muitos de vocês sabem do trabalho que eu realizo, né? Dentro da área do desenvolvimento humano, é exatamente para ajudar a sociedade a sair desse trauma. E muitas vezes, gente, é preciso fazer uma leitura existencial ou circunstancial da história da pessoa, ou seja, ir de encontro com aquela ferida, ir de encontro com aquilo que está causando aqueles, de certa forma, prejuízos para a própria pessoa e para aqueles que se conectam com aquela pessoa. Então é muito importante um olhar profundo da história. O autor diz que todo ser humano tem essa capacidade, ainda que haja casos graves, ele diz, é preciso buscar uma ajuda. E todo ser humano tem a capacidade de vencer casos, vencer qualquer situação, ainda que seja ela exigente. Tá certo? Ele diz que é muito importante fazer esse caminho de busca para vencer os traumas, para que se possa vencer a categoria da culpa, para que se vença a categoria da comparação, a categoria daquilo que é, enfim, os erros, né? Que você vai se impondo e vai impondo ao outro, e que isso vai gerando uma coisa assim terrível, né? Inclusive podendo gerar até transferência. A psicologia, a gente tem um material muito importante que ela trata acerca dessa questão da transferência. Né? Eu não estou bem e aquilo que não está bem para mim eu acabo transferindo para o outro. Os pais não estão bem, transferem aquilo para os filhos, né?
É um estudo chamado projeção e transferência. Então tem que tomar muito cuidado, porque às vezes existem traumas que eu comunico aos outros e que não é de responsabilidade dos outros, é de minha responsabilidade. Mas às vezes aquilo que eu também olho como minha responsabilidade, muitas vezes não é minha responsabilidade, é de responsabilidade da história que vem do passado. Então é importante tornar consciente a história para ir trabalhando ponto a ponto para poder se desvencilhar de vez, quebrar, gente, fazer um corte com esses traumas, né? Então, por isso que é muito importante buscar ajuda. E como último tópico, a questão da meditação. E a meditação está por último, não é porque ela é menos importante, mas a meditação, este caminho de oração, né, este caminho que nos faz exercícios, que nos faz olhar para dentro, esse é uma fonte, meditar ele é uma fonte interior, diz aqui o autor, é uma fonte interior que nos leva no profundo de nós mesmos para que possamos ter um encontro com clareza e com paz, né? Ele diz que na meditação nós aprendemos a observar o nosso pensamento e também aprendemos a perceber e aceitar os nossos sentimentos. E tão igualmente aprender a aceitar o sentimento dos outros. Muito bem. Então é muito importante que para que a meditação aconteça, é importante que a gente se disponha a meditar, né? O assunto que será meditado, o local onde haveremos de meditar e, obviamente, sempre prestando atenção de que a conexão ela deve ser com Deus e uma conexão consigo. Porque a partir de uma boa meditação, quando eu encontro com Deus, encontro comigo, eu possa ter uma relação satisfatória de paz com aqueles que estão ao meu redor. Bom, vimos neste tópico a redescoberta da alma, entender o outro, sentimentos negativos, responsabilidade de medida certa, autoconsciência e arrogância, autoestima e religião, a sociedade traumatizada e a solução para todos estes tópicos. Ou, se você preferir, a solução para além desses tópicos que refletimos hoje, na última parte, na sexta parte, a solução para que o trabalho e a espiritualidade aconteça de forma geral em nossas vidas, é importante a meditação. Meditar, meditar, meditar. É fundamental. Ok, galera? Muito bem, a Elizabeth já escreveu aqui, já estou com saudade dos nossos estudos. Muito bem, gente, quero agradecer por demais a participação de vocês, a atenção, tá bom? Aqueles que fizeram aí um caminho com a gente desde o início, né? Eu quero reforçar que é muito importante você compartilhar este workshop como um todo. Eu vou começar a divulgar nas minhas redes sociais, né, para que a gente possa fazer com que as pessoas, de alguma forma, tragam para as suas vidas, né, tomem conhecimento desse conteúdo tão importante acerca do trabalho e da espiritualidade, fundamental para as nossas vidas, e também possam compartilhar esse material com muita gente. Foi bacana demais, gente, estar com vocês. A Tami Carvalho está dizendo, a prática da meditação traz muitos resultados positivos, sim, e traz saúde física, psíquica e espiritual. Bom, minha gente, muito obrigado pela sua companhia. Quero agradecer demais. Fiquem atentos à nossa agenda, nós teremos aí alguns outros eventos e certamente ficarei muito feliz se você puder participar, ok? A Tami escreveu aqui também, o mundo seria diferente se todos realizassem a prática. É verdade, com certeza. Bom, galera, não sei se vocês têm alguma pergunta ainda por fazer, tá certo? Mas vocês sabem onde encontrar a gente, nós estamos nas redes sociais e fica bem bacana, né, tendo a oportunidade de nos cruzarmos por ali, pelas redes sociais,
vai ser bem bacana revê-los e saber de vocês, certamente, a prática deste conteúdo, né? Vai ser bem bacana agora, no encerramento do workshop, colocar em prática todo o conteúdo do trabalho e da espiritualidade, tá certo? Fiquem com Deus, um bom final de semana. Terça-feira que vem, com a graça de Deus, estaremos lá na live oracional, tá certo? E foi muito bom compartilhar com vocês esse tema. Tchau, turma, e divulguem os nossos trabalhos, né? Vocês sabem que a gente está trabalhando como prestador de serviço na área do desenvolvimento humano. Compartilhe aí as nossas habilidades. Nas minhas redes sociais existem diversas postagens acerca do trabalho que eu realizo, do atendimento a pessoas. Alguns de vocês que estão aqui já participaram de workshops comigo, já participaram de processos de coach comigo, né? Então, compartilhe aí com a gente, com as pessoas, para que ajude o nosso trabalho a se tornar conhecido e também a nossa missão de ajudar pessoas.